Movimente, sim, o maior evento de educação de Minas Gerais, edição 2025. E a gente está muito feliz de estar nesse evento pulsante, com conteúdo de qualidade. E você, que infelizmente não pôde estar aqui, fique tranquilo, porque esse podcast vai trazer algumas pílulas de conhecimento e um bate-papo muito bacana com muita gente que passou pelos palcos deste grande evento, não é? Guilherme Goulart. Muito bem, uma salva de palmas para mim, que eu controlo essa mesa. Então, palmas é só para mim mesmo. Assim, né? Ele não muda nunca. E te falar São que, 3 anos de programa. graças a Deus, vocês estão de volta, né? Porque verdade. ontem eu fui abandonado. Olha, ele ficou sozinho aqui. Ontem no eu fiz podcast. todos os podcasts sozinho, fui Você sabia largado. que entre os palestrantes tem muitos psicólogos. Você pode procurar terapia para tentar melhorar. Gente, Você ficou desse jeito. triste por isso? Eu me tão senti feliz. abandonado. Eu achei ele tão bem no vídeo. Você não gostou, não, Alan? não, gente, você tava lindo, solto, pra frente. E Pra Frentex? Pra frente. Aqui. Aqui. E por falar em lindo, Alan Jones. A Gina, vocês estão assustando a Gina. É porque você nunca viu um programa nosso. E assim, são 80 programas nesse ritmo, que a gente tenta levar com um pouco mais de leveza. Psicóloga, entendo tudo. Então assim, eu tento controlar, sabe? E eu não vi se eles se medicaram hoje, mas eu vou tentar controlar, tá, Gina? Gina, primeiramente, muito obrigado. É um prazer tê-la conosco. Eu vou anunciar aqui o currículo da Gina, que é mais um daqueles currículos que humilham os nossos. Eu não sei nem como é que eles têm coragem de sentar com a gente nessa mesa, mas não se incomode. Teve gente, muitos dos palestrantes já tiveram essa coragem. É porque deve estar em contrato aí, obriga, aí eles vêm. Porque se depender de nós três aqui, a gente tá lascado. Pois é, mas vamos lá. Sempre um prazer. Ó, vamos lá. Gina Strozzi é uma das maiores referências em comportamento, saúde mental e diversidade. Ela é pós-doc e doutora pela PUC São Paulo, especialista pela Faculdade de Medicina da USP, psicóloga, educadora e professora da Fundação Dom Cabral, conferencista em congressos e fóruns mundiais na África do Sul, Japão, Grécia, Alemanha, Índia, Nova York e Marrakech. Você não conhecia nem o Beto Carreira, hein, Jones? Jones, para. Não, mas vou terminar. Gente, autora de 4 obras e colunista de comportamento no jornal A Gazeta, mais de 1000 palestras e treinamentos realizados, especialista em diversidade e inclusão, segurança psicológica e mental e saúde corporativa, delegada da ONU na CSW 68, Eu vou levantar. representando a Comissão de Status da Mulher no Mundo, 2024, Nova York. Isso aí. Que currículo, Gina! Meu Deus! Aqui, Eu me empenhei. eu vou fazer uma concessão dessa vez. Você vai fazer uma concessão? Você com o seu currículo vai fazer uma concessão? Pô, bicho, porque, tô porque brincando com esse cara. esse impressiona. Não, o currículo dela? Esse impressiona. A gente vai fazer 20 minutos de programa, 15 foi só pra fazer tudo que eu... Detalhe, gente, eu esqueci de avisar. 22 anos de idade, tá? Ela, muito rápida, fez isso tudo. É ou não é, Gina? Gina, conta pra gente. Você veio hoje palestrar, nos honrar, né, de palestrar aqui, dividir um pouco do seu conhecimento, muito do seu conhecimento com essa galera. Sobre o que a gente vai conversar aqui no Movimento no dia de hoje. Fala um pouquinho pra gente sobre Primeiro, uma alegria estar com vocês, dividir isso com o público de vocês, com os ouvintes. E a gente vai trabalhar uma temática super relevante aqui, que é sobre formatos de violência na escola. Então, os tipos de violências na escola. Então, eu vou passar por um cenário geral que é desanimador, com os números, com índices, com dados e com a criação no finalzinho do ano de 2024 do Observatório de Violências na Escola pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, e pelo Ministério de Direitos Humanos. Quer dizer, a necessidade de um controle, de um rigor maior a respeito do levantamento de dados para a formulação, então, de soluções, de remédio, né, de políticas que possam intervir de forma pontual onde, de fato, está acontecendo o problema. E aí eu destaco as questões de bullying, que é muito forte. Hoje a gente já tem uma lei, né, que caracteriza a questão como crime e punições, né? E também vou destacar as noções de violência estrutural, que passa pela questão de violência de gênero, a violência contra as meninas dentro da escola. Ô, Gina, eu me recordo de recentemente ter visto uma matéria, acho que foi do Rio de Janeiro, justamente falando sobre o perfil dessa violência, porque, de maneira geral, nas escolas, pelo menos nas demandas dessa promotora, ela tinha um perfil social, econômico desse jovem,
que agia de violência dentro da escola, ela vem percebendo nos últimos anos uma mudança desse perfil social, a classe média, que antes a gente atribuía muito as faltas, né? Então eram pessoas em vulnerabilidade social. E hoje a gente está vendo uma mudança nesse cenário de violência na escola. Pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, você vem atuando muito nessa frente. Você tem percebido também essa mudança desse perfil de violência? Hoje você consegue perceber a classe média, o aluno que deveria, por ter recebido uma instrução, por ter mais recurso, você percebe isso acontecendo também, exemplo dessa promotora no Rio? Sim, isso é real. Fala sobre o mundo dos sentidos, o mundo interno das pessoas. As métricas, né? A gente procura sempre tangibilidade, quer dizer, o que de fato está acontecendo aqui fora, para a gente poder, de fato, alçar crítica, análise sobre isso. Mas essa pesquisa e tantas outras já apontam para uma estrutura que é de dentro do sujeito. Então tem a ver com a educação e também com a educação dos afetos. São só estruturas sociais que impactam e podem transformar um sujeito num alvo, né, ou até num reprodutor de agressividades, de violências? A resposta é não. E hoje a gente sabe que, por exemplo, as camadas, os porões individuais de afeto, que é algo que eu vou trabalhar hoje aqui na palestra e que fala sobre como é que a gente recebe carinho. Como é que a gente recebe estruturas, musculaturas internas para nos enrijecer e nos fortalecer e nos privar ou nos isentar de atitudes mais violentas. Hannah Arendt é uma filósofa muito moderna e muito popular, e ela fala sobre o conceito de violência. Toda vez que diminui a autoridade, aumenta a violência. Toda vez que diminui o poder, aumenta a violência. A gente tem, por exemplo, vamos pensar no feminicídio, homens com diminutos de poder, diminuição de poder pelo empoderamento feminino e etc., que terminam em violência contra as mulheres, um número altíssimo, e culmina também em feminicídio. Essas são constatações relevantes para a gente pensar nas microviolências dentro do lar e também dentro da escola. Para vocês terem uma noção, hoje tem vários estudos que vão correlacionar a dificuldade, o isolamento afetivo, o abandono afetivo de meninos e meninas como alvo hoje de bullying na escola, e eles terminam lá como atiradores de escolas. Então, o perfil, aí respondendo a tua questão, né, o perfil dos atiradores nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, são de meninos, basicamente homens, que sofreram bullying, mas que já tinham outras características muito relevantes de abandono afetivo, de isolamento dos pais, de dificuldade de socialização, de acesso a armas, de uma radicalidade em termos de conteúdos na internet. Então eles são basicamente militantes, eles vão para extremos com relação aos conteúdos de guerra, de paz, de armas, de atirar, de culminar com o outro, de exterminar com o outro. Então o perfil hoje precisa ser visto do ponto de vista de dentro dos sujeitos, não simplesmente das questões sociocomportamentais. É pesado isso, né? Profundo isso. Quando você fala em rastrear, né? Conseguir identificar padrões. Porque tem um livro chamado Free Economics, o lado oculto de tudo que nos afeta. Sim. Esse livro eu acho fantástico. Um dos primeiros casos que lá cita é a questão da diminuição da violência no começo dos anos 90. E ele linka isso à lei do aborto, que foi aprovada nos Estados Unidos em 66. Grande exemplo. Então tem uma questão que se fala, porque houve no começo da década de 90 uma repressão muito forte à violência, de forma que a polícia americana estipulou a tolerância zero, mas depois começou um questionamento, e realmente diminuíram-se os índices. Aí a pergunta que veio foi o enriquecimento da polícia que fez diminuir os índices de criminalidade, ou a lei do aborto que foi aprovada, e aquele jovem que talvez estaria chegando na idade dos seus 18 anos que não nasceu. Olha que doideira que é isso. Mas isso é um livro, tá, gente, né? Da minha autoria. Esse livro é um best-seller mundial. O que você acredita? Porque, assim, hoje em dia, isso aumentou muito. Existe um pouco desse efeito Free Economics, ou a gente está tendo mais acesso à informação? O que você ligaria a isso? O excesso de sims, porque a gente veio de uma geração de muitas restrições.
Nós tivemos restrições a vida toda. O máximo que a gente tinha de liberdade, acho que quem falou isso com a gente foi até a Amanda Zanetti. Que o maior confiança que nossos pais davam pra gente era a chave de casa. Ó, cuidado. E se perdesse, você tava ferrado. Então, assim, é o excesso de sims. Você acredita num efeito free economics? A que você atribui? Sim. É uma análise difícil, mas hoje a gente tem alguns apontamentos, né? Por exemplo, uma educação dada com superproteção. Então, a superproteção dos pais, ela transmite o quê? Muita regra? Muita lei? Não, ao contrário. Porque vamos pensar no seguinte, né? Quanto mais eu habilito meu filho, menos eu preciso protegê-lo, porque mais autonomia ele tem e mais fortalecido ele está, ok? Então, a cultura da superproteção paterna e materna, ela vem de onde? De pais e mães que trabalham muito e terceirizam os cuidados, e quando estão com os filhos, eles são altamente permissivos, porque eles não toleram uma negativa dos filhos com relação a eles, porque os pais não podem ser rejeitados, e aí nós criamos grandes tiranos dentro de casa, né? A psicanálise já vem discorrer sobre isso, quer dizer, a tirania dos bebês, o bebê chora e ele domina os pais, né? Exatamente porque eu tenho aquele tempo com os filhos. Então, o pai superprotetor, ele diz ao filho assim, ele diz baixinho: você não sabe, é por isso que eu faço pra você. Você não consegue, é por isso que eu vou te ajudar. Você não pode, é por isso que eu vou te apoiar. Só que até que ponto a gente vai falar isso? Então, também existem pesquisas da própria Unesco, de observatórios aqui no Brasil, na América Latina, na ONU, que falam sobre a extensão e a diminuição da vida adulta, a extensão da vida infantil, extensão da vida adolescente e a diminuição da vida adulta. Talvez responda um pouco essa questão, por quê, né? Será que de fato a gente está tirando os aparatos, né, de crítica, e por isso a gente vai para os extremos, ou extrema direita em educação, ou extrema esquerda, laissez-faire em educação, que deixa correr solto, né? E isso impacta de fato o fenômeno da violência, do aumento e da diminuição da violência. Então eu vou punir. Como é que eu vou tratar também o agente que é o cara que faz o bullying na escola? Somos sabedores de que ele é reprodutor disso, de uma violência estrutural, né? Ele já foi vítima disso. Então, onde começa e onde termina essa questão? Por isso, palestras como essa, como movimentos, fóruns enormes que se abrem como esse, vocês estão mais uma vez de parabéns, é exatamente para a gente refletir e tentar alavancar soluções e políticas para essas questões pontuais. Ô, Gina, Você levantou uma questão onde a família está trabalhando muito e deixa ali, por conta das instituições de ensino, a construção dos valores para essa criança. Que não era bem por aí, na minha concepção, não era esse o formato que deveria ser. Mas, sendo ou não, o fato está ficando na mão das instituições a criação dos valores morais e éticos desses pequenos seres. Como é que a escola vai lidar com isso? Como é que o professor vai lidar com isso? A terceirização, né, da educação, a educação de valores é uma educação da família. A família não pode abrir mão disso, né? E passa dentro desses princípios, né, as questões religiosas, as questões de limites, né, para escolhas, por exemplo, pessoais. A tradição familiar. Hoje isso está quebrado, imaculado de certa forma, de acordo com os números que a gente tem de muitos divórcios. Então, casamentos, recasamentos, reformulações de família, a gente tem até dificuldade de trabalhar o conceito primário de família. Então, família do ponto de vista sociológico, psicológico, amoroso, afetivo, legal, civil. Então, qual é o contexto que a gente está trabalhando? Qual é o conteúdo? Qual é o conceito? Então, essa estabilização do conceito, né, do ponto de vista de como é formada essa família e essas reconfigurações é uma das explicações, é uma resposta para essas reformulações. De um ponto de vista também do alcance desses valores é muito importante. Por quê? Porque a família ela não é só formada de consanguinidade. Porque muitas vezes tem profundos conflitos dentro da consanguinidade e você consegue resolver com os novos formatos. Então, a ética,
né, que na escala valorativa ela está no topo. A ética, o cuidado para com a vida, o cuidado para com os valores de vida, ele deve estar em supremacia. E a gente deve refletir sobre eles e fazer essas escolhas. E a sua pergunta é sobre como é que as escolas vão responder com relação a isso, né? A escola hoje tem um encargo enorme sobre ela. Os professores como modelos, como exemplos, né? Existe um conclamar, um chamamento para que os professores sejam modelos e exemplos de tudo isso, mas eles também são frutos da violência. Muitos alunos hoje entendem o professor como um servil dele, não como uma autoridade sobre ele. E aí volta na nossa primeira questão, né? Quer dizer, a autoridade, o poder está sobre quem? Então foi deslocado esse poder. Só que quando eu dou poder para alguém que não tem nem capacidade de reflexão, uma criança, ela está em construção das noções críticas dela própria e do mundo. E aí eu dou poder para ela. Então, assim, realmente a gente precisa revisar esses conceitos e esses alocamentos. Gina, na verdade a minha questão é tentar chegar agora numa ordem mais prática, assim, do chão da escola. Nós três somos educadores, trabalhamos com escola de ensino básico. E uma coisa que é muito comum, que a gente discute muito, que o pátio de uma escola é o lugar mais democrático que existe. E por tanta democracia também é um lugar de conflitos, confrontos, aflitos, afoitos, gente feliz, gente triste, gente depressiva. E todo mundo precisa se encontrar nesse espaço comum e, a partir desses vários encontros, conviver. Conviver num pós-pandemia, conviver com essas relações que você citou, que muitas vezes estão mal estruturadas ou não têm a sua estrutura reconhecida. Como é que uma escola faz para mitigar essa violência? Que dica você daria para o gestor escolar, para as lideranças políticas? O movimento também está recebendo muitas lideranças políticas. Que dica prática assim você falaria? Olha, monta uma comissão, faz tal coisa. Da sua experiência, da sua vasta experiência, eu acho que a beleza do seu currículo, a gente discute muito filosofia aqui, né? Existe sim esse conhecimento a priori, que o Kant falava muito, mas essa ideia do empirismo, essa ideia da experiência, essa ideia do contato, que John Locke fala muito, sobre você carregar-se dessa experiência. Nitidamente você é uma mulher de muita experiência, muita vivência. Que dica você traria assim? Olha, eu acho que você, gestor que está na escola, para mitigar esses conflitos, esse bullying, você precisaria fazer? Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Eu sei que eu tô te botando a pergunta de 1 milhão, viu? Tarefa, mas é aquela assim que, para ajudar, porque eu tenho certeza que tem gestores hoje que estão tão aflitos quanto as aflições que acontecem no pátio. Sim. Que dica você daria? Olha, eu quero citar Chesterton. Ele é um pensador importante e ele diz o seguinte: não é que eles não conseguem enxergar a solução, sequer eles conseguem ver o problema. Não. Então, Faz a gentileza olhando para lá. Não, pode. Repete essa frase, por favor. Por favor, repita essa frase olhando para lá. Chesterton diz o seguinte, um pensador muito importante, que não é que eles não conseguem enxergar a solução, sequer eles conseguem ver o problema. E a partir daí eu quero tentar alçar uma resposta para você, que eu diria da minha prática clínica como psicóloga, das minhas andanças pelo mundo, das minhas escutas, né? Há pouco tempo eu estive na Índia e ver a escola na Índia, né? Meninos e meninas, eles têm um sorriso no rosto, apesar de tanta miséria, tanta pobreza, mas também de tanto alcance que as políticas hoje fazem, né, a respeito de transformações, no Japão, em todo o mundo. E eu diria que, como mãe, é o diálogo. O único caminho é o do amor e do carinho. É o único caminho eficiente. Nós temos outras soluções, como punições, como capacitações, etc. A capacitação ela é muito importante. O reconhecimento de que eu errei e que eu tenho que refazer. Mas o diálogo franco, sendo solidário com o outro, tendo empatia pelo que o outro fez,
né, reconhecendo. É lógico que eu não estou falando de violências extremas, né, porque vão para outras instâncias, mas no pátio da escola, para gestores, para professores, que eles se encorajam, que eles tenham esperança na conversa, eles tenham esperança no olho, no reconhecimento para com o outro, como humanização mesmo. O caminho da humanização, ele é poderosíssimo, porque ele traz o sujeito para o colo novamente. Ele traz o sujeito para, muitas vezes, um universo, um sentido que ele não teve nem dentro da própria casa dele, né? Eu escrevo para o jornal lá da minha cidade, em Vitória, no Espírito Santo. Ah, você é capixaba? Eu sou paulistana, mas eu sou moro lá. capixaba. Ah, ótimo. Nossa, a felicidade que ele ficou, como assim, uma pessoa... É a primeira pessoa que ele viu que Tamo mora junto, lá. tamo junto. Nossa, ele não vai nem dormir hoje. Ele falou assim, Tá né? vendo? Ó, O Espírito tá Santo. lá no Espírito Santo. A praia aqui de BH? É a nossa praia. É Guarapari. É a praia de BH. É uma delícia. É vocês lotando lá, juntinho com a gente naquela areia delícia. Aquele calor, muito bom. E um beijo lá pra todo mundo. Você escreve pro escrevo jornal pro de- jornal Eu da trabalhei Gazeta. na Gazeta. Ah, ele trabalhou na Olha, Gazeta. Então, pronto. E uma das colunas mais lidas e mais discutidas tem um título simples e singelo que se chama Herança Afetiva. E aí eu discuto, né, o preceito de que eu não fui beijado, eu não beijo, eu não fui abraçado pelos meus pais, eu não abraço. Mas eu quero fazer aqui um chamamento à maturação psicológica, à prontidão psicológica, à consciência. Você cresceu, você amadureceu, você se transforma a partir da visão que você tem de que aquilo você rejeita e de que este é um novo caminho para a sua vida. E aí você inspirar alunos seus, você como gestor inspirar os seus professores. Então é um conclame para que você se levante nessa consciência e para que você compreenda que este é um caminho de transformação. Esse é um caminho de reconsiderações a partir de que muitas vezes os políticos não têm esse acesso, a nossa consciência, ao nosso olhar. É verdade. Né, as próprias diretrizes da escola, então a gente pode fazer várias ações dentro da escola, mas eu diria que o pessoal ele é mais importante. Por isso o professor ele tem que estar fechado com você. É que nem um casal, ele tem que estar fechado. Ele tem que dizer, tudo isso aqui é importante, mas eu estou focado no que eu quero para a minha vida com os meus alunos. Então essa transformação do corpo, né, docente, do corpo discente, ele vem exatamente desse lugar, que é um caminho da reconsideração, da educação, da capacitação socioafetiva. Eu acredito muito nisso. Acredito que essa é uma solução para a gente. As rodas de conversa, falar sobre questões que são pessoais, que são íntimas, com respeito, com dignidade, com segurança psicológica, sem medo de se expor, sem medo de falar das vulnerabilidades. Esse é um caminho extremamente produtivo para a gente transformar consciências e aí transformar comportamentos. Tem horário na clínica? Só pra eu saber já. Gente. Já vou fazer essa marcação aqui agora. 80 mentir, convidados, ele pega consultoria com a maioria. E, nossa, Mas aqui é hipnotizante. É muito legal. A fala né? dela, o vocabulário, nossa, parabéns. Eu convido todos para minha palestra. Que daqui a É pouco. uma comunicação. Você que está aqui curtindo agora, que está assistindo a gente também, não perca essa oportunidade de ver. E caso você está vendo isso depois desse evento, curta as redes sociais. Qual é o arroba? Gina Strozzi. Gina Strozzi. Então curta, siga. E agora vamos para o nosso momento? eu acho que Você você pode quer- passar para ela já. Você não quer- A gente não fez o ao vivo? Não, eu quero sua reflexão. Eu vou querer a sua reflexão. Este programa tem padrão e nós vamos seguir o padrão. É isso aí. Senhoras e senhores, chegamos naquele momento que você já sabe, você que acompanha o Boss. Hoje, edição especial Movimente, momento de reflexão, momento aquele o qual cada um faz aí o seu comentário, deixe aquele insight maravilhoso sobre esse episódio. Guilherme Goulart. Eu acho que eu vou estragar a reflexão do Jones. Ah, você vai usar dele? Vou usar dele. Tô brincando. Vou não, Jones, vou não. Mas você tá nesse nível de interação que ele tá conseguindo roubar, né? O que eu tô São pensando. quase 100 Ele programas. vai falar assim, como a Gina disse... Eu tenho certeza que ele vai falar isso. Não, errou. Não, mas, de fato, a humanidade ela se desenvolve com o poder da comunicação. E eu acredito fielmente, como a Gina disse, que o melhor caminho para se ter uma sociedade melhor, para a gente poder evoluir cada vez mais, é uma boa conversa. Não tem outro caminho. Sensacional, curto e direto. Agora vamos com ele. Alan Jones, deixa ali, ó. Aquela lá a sua câmera, tá? É seu momento de Mas brilhar. Eu não consigo, Bruno. É Eu seu tô há momento de tanto tempo brilhar. sem gravar com você que você é hipnotizante, eu tenho que ficar olhando pra você. Vamos Mas lá, assim, sua vez. Mas vamos lá. Gente, assim,
de verdade, primeiramente, muito obrigado, Gina, por compartilhar conosco aqui Prazer. esses momentos. Eu tenho certeza que agora no palco você vai compartilhar com quem estiver ali também um momento de muito conhecimento que eles vão levar daqui do movimento, que essa é a nossa ideia. Esse movimento, esse evento, ele foi criado para realmente gerar mudanças na vida das pessoas. E de tudo isso que a gente conversou aqui, realmente eu acho que tem muito mais a ver com o entendimento do ser humano, você começar a olhar para ele e prestar atenção de fato. É a questão da atenção plena, de você realmente entender, olhar para o indivíduo e tentar entender os comportamentos do indivíduo como um ser único. E os seus padrões provavelmente não valem para aquela pessoa. E tentar fazer uma composição disso, o que você acredita, com o que a pessoa te fornece, e a solução é o amor. Tudo termina no amor. Gente, se amem mais... Como a Gira diz, pra falar, Zô. Não vou falar. Vamos lá. Ô, Joyce, não, eu quero chamar a atenção dele. Você ia privar nossa audiência de uma reflexão tão bonita, mano. Você não pode fazer isso não, velho. Você é muito mais que uma careca gente. brilhante. Isso é saudade, porque a gente grava 80 programas e a gente entrou de férias e não voltamos. Já tem o tempo. Mas a partir daqui a gente vai direto até o final. Agora os nossos produtores vão levar a gente no colo, vocês têm que voltar a gravar. Tipo, é igual levando o menino pra escola, né? Tipo assim. Ô, gente, esse programa tá sensacional e agora a gente vai ouvir ela. Porque A que importa de aqui verdade. Porque você sabe, o Boss, o Movimento, tem a preocupação de deixar insights para você, de deixar um conteúdo rico para que você, gestor, para que você, professor, saiba como liderar melhor a sua escola. Que vocês possam ter a capacidade de olhar para o outro, reconhecer no outro também, não só os comportamentos do outro, mas também o nosso próprio, usar de inteligência emocional, crescer individualmente e no coletivo, para que a gente amplifique a cultura da paz e não do ódio, para que a gente interrompa esses abismos, que são muitas vezes abismos de violência, de microviolência, de agressões, de incompreensão, e que a gente cresça, né, no envolvimento, no diálogo, na democracia, mas principalmente no amor ao próximo, para que a gente estabeleça um lugar que é um lugar seguro para se viver. Muito obrigada. Uau! Sensacional, gente. Aqui, produtor, já marca a minutagem aí, já faz o corte, sobe. Porque isso ficou sensacional. Vamos lá? Senhoras e senhores, estamos chegando ao final desse episódio, mas fica com a gente, tem muito conteúdo aqui. Minha mensagem final para você é: ame ao próximo como a si mesmo. Já disse o homem lá atrás pra gente, e em pleno século XXI você ainda não aprendeu, mas dá tempo. Segue o Boss, segue o movimento, segue firme na luta e vamos nessa. Fique com Deus, até a próxima, porque o Boss tá on no movimento. E agora nós vamos partir. Ah.